E nós começamos o programa com estudantes de publicidade e propaganda aqui da Unicesumar, o Elias Guedes e o Gabriel Nicolin. Eles fizeram um fotodocumentário chamado Hipocrisia, que é uma crítica sobre o jeitinho brasileiro. Bem-vindos à comunidade, meninos. Obrigado, Helene. Bom, vamos começar falando por que vocês escolheram esse tema do fotodocumentário. Até o tema, né, ele casa bastante com o título, que é Hipocrisia, o jeitinho brasileiro. Porque, assim, como você falou no começo, é o famoso jeitinho brasileiro, né? O jeito de fazer errado que o brasileiro sempre tem, de furar uma fila, de você tá num ônibus. Que seriam corrupções também, né? Seriam as pequenas corrupções. Então você, por exemplo, tá num ônibus, num lugar de um idoso, aí o idoso chega, a pessoa finge estar dormindo para não ceder o lugar. Então são esses pequenas coisas que acontecem no Brasil. Acredito eu que deve acontecer em outros lugares do mundo também, mas no Brasil ele é o conhecido jeitinho brasileiro, né? Então a gente tentou abordar esse tema como uma crítica social, mostrando assim que é errado fazer isso, não se deve fazer isso, né? Tem aquela coisa, é menos pior, mas ainda assim é ruim, sim, né? Sim, você roubar R$1 e 1 milhão roubo, é a mesma coisa, né? Eu vou pedir para o pessoal, então, soltar para a gente as imagens enquanto a gente conversa, né? E me fala, foi difícil chegar a um consenso de um fotodocumentário com um tema tão amplo como esse? Foi complicado na parte, a gente teve talvez dezenas de ideias de como mostrar, porque infelizmente são bastante opções de escolha de mostrar. Só que transmitir isso como fotos... Olha, eu acho que não é esse o documentário, gente. Espera aí que o pessoal vai arrumar lá em cima, estão confundindo, esse é de outra equipe. Vou pedir para o pessoal arrumar lá em cima para a gente, enquanto a gente segue conversando. Certo. Transmitir o jeitinho brasileiro em si como fotos foi um pouquinho complicado. Primeiro que o nosso tempo, a gente quis transmitir aqueles que talvez mais diariamente acontece, que a gente vê na sociedade. A gente chegou a mostrar a questão do lixo, mostrar uma questão assim, que infelizmente acaba sendo feio pra gente, só que muitas pessoas acabam não ligando. Então, quando a gente juntou os pontos que a gente ia mostrar, a gente tentou fazer as fotos mais verdadeiras possíveis. A gente foi nos lugares, a gente criou algumas situações verossímeis, vamos dizer assim, e com a construção inteira, com o acompanhamento da Daniela Jacomel, a gente conseguiu transmitir o que acontece realmente no dia a dia pelas imagens. Então, e é legal foi que bem isso legal. É um trabalho feito dentro da disciplina de foto, né, da professora Daniela. E assim, vocês acreditam que muitas vezes a gente cobra do outro, mas acaba não olhando para a gente mesmo, para as coisas que a gente faz? Sim, com certeza. Até isso foi no dia que a gente apresentou mesmo, a gente fez um teste e assim, a gente se surpreendeu com o resultado. É aquela venda sem vendedor que assim, já vi em vários lugares e tal, mas a gente colocou uns bombons tal para vender e deixamos lá assim, pro pessoal colocar o dinheiro e pegar o bombom. E para nossa surpresa, todos os que foram pegos foram pagos. Isso é uma surpresa boa, né? Com certeza. Porque assim, a gente estava na esperança que iam ter alguns bombons que não iam ser pagos. E todos foram pagos. Foi bem legal nesse ponto. Mas a gente sabe que não é isso não acontece em todo lugar. Assim, a questão da pessoa tirar vantagem de alguma situação, infelizmente, ela é normal. E como você disse, acontece muito da gente fazer alguma coisa e depois você se pega pensando, putz, mas não foi muito certo, ou não deveria ter feito. Então, assim, eu acho que é uma evolução da sociedade mesmo como um todo, de você ir se policiando e prestando atenção nessas pequenas atitudes para não cometer esses erros futuramente, né? Tem umas frases que o pessoal coloca muito na internet, né? Que caráter é o que você faz quando ninguém está olhando, né? Que daí você mostra assim. Talvez essa coisa do bombom, por já terem sido divulgados outros trabalhos, de repente o pessoal ficou meio sem graça. Aí, se eu estiver sendo filmado, será? Parece bom demais para ser verdade. Exato. Até com o poder da internet hoje, muita gente já tentou usar, só que eu nunca tinha visto com bombom fisicamente, eu nunca tinha visto. A nossa ideia foi realmente tentar pegar algo que é do dia a dia da universidade, que as pessoas, a gente colocou no corredor e tentou pegar a gente só jogou a isca. O resultado foi bom pra gente, foi positivo pra gente. Mas que talvez não reflete o que acontece, né? Exatamente, se fosse de repente num lugar público, talvez, alguma coisa nesse sentido, né? E no momento em que a gente tem aí tantos escândalos políticos, né? Operação Lava Jato de vento em popa, né? Tá lavando muito mais do que, bastante, né? Vocês acham que assim, que é uma forma tanto de colocar o estudante em contato
com esse tipo de situação mesmo, desenvolvimento de ideias, já que vocês, né, são futuros publicitários, sim, e ao mesmo tempo também mudar um pouquinho o dia a dia básico do publicitário? Sim, é legal assim, até que fica até o convite para o pessoal assistir mesmo o fotodocumentário ele inteiro, com a narração, com tudo, porque a narração faz justamente esse contraponto. A gente criou um personagem onde ele faz o comparativo dele, falando, eu vou parar aqui na vaga de deficiente, né? Mas é só um minutinho, ninguém vai me tirar daqui. O problema está nos políticos lá em cima, eles sim estão roubando milhões e tal. Então, assim, normalmente a gente vê o problema como lá em cima, né? E esquece que a pessoa que está roubando 1 milhão hoje na política, talvez numa outra situação ele estava roubando os R$10, pegando o troco errado, né? Então, assim, a gente tentou passar justamente essa ideia de que você começa o ato, ou melhor dizendo, o que é errado sendo pequeno ou grande, né? Então, você colocar o comparativo, mas o pequeno ele é tão errado quanto o grande, né? E para a gente conseguir hoje ter uma melhoria, vamos dizer assim, na sociedade brasileira, claro, a educação é fundamental, né? Mas talvez também trabalhar a gentileza ou e se fosse comigo, né? Porque assim, um exemplo muito claro que a gente vê no dia a dia é o trânsito, né? Tipo, as pessoas entram na sua frente e tipo, assim, eu sou mais bonito, tenho que passar, né? Meu carro é mais novo, dá licença. Exatamente, meu carro é maior que o seu, dane-se, né? Então, assim, é o cuidado que tem que ser tomado mesmo e que a gente vê muito, né? A própria vaga do idoso, da gestante, do deficiente, né? Vocês percebem isso no dia a dia de vocês, assim? Percebe. Tanto que na nossa narração em si, do personagem que o Elias criou, ele faz esse contraponto muito claro. Ele cria acontecimentos que a gente já viu e às vezes já até fez sem perceber e coloca esse contraponto que o Elias falou. A gente faz sem perceber que está fazendo, depois talvez nem perceba que está errado. Então a gente acaba percebendo, talvez na nossa família ou algum conhecido, a pessoa fazendo, e às vezes a gente até peca em não repreender ou não pelo menos conversar. Então a gente buscou realmente no trabalho passar o que a gente vê realmente, eu acho. E ainda tem uma cultura muito impregnada, né? Tipo assim, ai bobo, por que você não fez? Não é? É o esperto é o que se dá bem, né? Quando, na verdade, deveria ser o esperto é o que faz certo, né? Então, até voltando um pouco à questão que você falou, assim, a gente como publicitário, é uma ideia muito legal da gente trabalhar essas ideias, porque, assim, tem muitas... Como é uma questão de cultura, né? Isso vem de anos atrás, vem de séculos, né? Tá impregnado já, tá né? impregnado. E a gente trabalhando isso, trabalhando as ideias, a gente consegue, assim... 100% não, mas aos poucos a gente vai mudando a consciência das pessoas e, assim, a gente espera que no futuro, que não vai ser tão já, mas que no futuro a gente tenha uma sociedade bem melhor, né? Com menos corrupção, enfim. Vocês acham que para isso tem que mostrar mesmo esse tipo de problema, cada vez mais meio que colocar na frente das pessoas para que elas consigam enxergar o problema em si, mas também o problema dentro delas? Eu acho que sim. Até no dia da apresentação, a gente... o jeito que eu apresentei, o pessoal falou, nossa, mas por que falar assim? Porque, assim, quando a gente foi passar o fotodocumentário, a minha última frase foi assim, vê se você se identifica com alguma situação. E, de repente, se identifica. Você não... Aí o pessoal fica meio chateado, né? Então, assim, e são coisas que, por exemplo, a gente colocou no fotodocumentário coisas que eu já pratiquei, que, de repente, o Gabriel já fez alguma coisa que está dentro do fotodocumentário. Mas, assim, não é uma crítica assim, você é ruim, você... Não, é para você realmente pensar, a pessoa pensa nas atitudes que ela está fazendo e repensa para não fazer ela mais uma vez, né? Seria uma forma assim de você mostrar que o problema existe, tá lá, mas você pode fazer o certo, você pode fazer do jeito certo, sem transgredir as leis e tal, né? E até não desmerecer, por exemplo, não, só 5 minutinhos, não é só um papelzinho de bala no chão, é só hoje que ela deu troco errado e eu fiquei com o dinheiro. Sim. Né? Porque tudo vai prejudicar a si mesmo e aos outros, sim, né? Prejudica, pode não ser imediato, mas com certeza isso volta de alguma forma. Hoje você prejudicou alguém e amanhã o prejudicado pode ser você, né? E o contrário também é verdadeiro. De repente a pessoa te entrega o troco errado e você avisa tal, e devolve o troco, de repente com você acontece a mesma coisa. Você está numa situação, você precisa de ajuda de alguém e alguém aparece para te ajudar, né? Então, pelo menos eu acredito nesse ponto assim, que o que vai e volta, né? Com certeza. Então, se você
se você planta o mal, você vai colher o mal. Se você faz a coisa boa, ainda o que é bom também retorna para você, né? O pessoal falando, tem como plantar milho e colher mamão, Exatamente. né? O que se planta. Você ia comentar alguma coisa? Eu ia falar que acaba se tornando um efeito dominó. Como ele estava comentando no início, a corrupção não está lá em cima e foi isso que a gente quis mostrar. Ela está em cada camada da sociedade. Então, a gente quis passar para o público, primeiro para o público da universidade, para depois passar para a sociedade em geral, porque se o adulto comete o erro, a criança vai repetir o erro. Se a criança comete o erro, o adulto precisa mostrar para a criança que foi errado. Então, como o erro já está em cada camada, a gente mostrando hoje que essas coisas existem e acabam sendo erradas, a gente tenta, o que o Elias falou, identificar quem é errado e, a partir daí, começar a mudar a si mesmo para, consequentemente, o efeito dominó chegar lá em cima, entendeu? A gente conseguiu agora sim as imagens corretas, né? Peço desculpas aí pro pessoal de casa. Bom, e só para a gente já ir fechando essa ideia, tem muita gente que trabalha principalmente com crianças, né? Porque dizem, a criança vai chamar a atenção dos pais. Só que, assim, claro, super importante, não desmerecendo, mas isso dentro de uma faculdade também, de alguma forma, mexe com alguém. Porque se alguém falou para você assim, por que você está falando desse jeito? É porque se sentiu incomodado de alguma forma, né? Sim. Com certeza. Isso aí, como você disse, assim, a gente começa um trabalho com as crianças, porque... Enfim, você vê campanha de trânsito, tudo a gente tenta começar com as crianças porque elas vão ser o futuro. Mas, de repente, aquela criança que não foi trabalhada quando era criança, Quem sabe agora, aquele adolescente, né, que não foi trabalhado quando era criança, hoje ele consegue, de repente, enxergar alguma situação que a gente expõe para ele, que foi o caso do fotodocumentário. Muito legal. Quem quiser assistir o documentário inteiro com a locução certinho, onde é que encontra? Ele está no Vimeo, no site, né, www.vimeo.com. E daí lá no site é só procurar pelo título do fotodocumentário, que é Hipocrisia, o jeitinho brasileiro. Lá legal. Tá facinho de achar. Parabéns pelo trabalho, meninos. Obrigado. E podem ficar orgulhosos que com certeza é um trabalho que vale a pena. Muito obrigado.